capítulo de número 11 e o versículo de número 19 diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muito crendo se converteram ao Senhor. Versículo de número 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Somente até aqui. A Bíblia Sagrada, ela vai relatar acerca da história do apóstolo Paulo. E o Senhor, ele vai fazer um contraste acerca da vida do apóstolo Paulo com a vida de Estevão, aqui no capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia Sagrada vem nos relatando que o apóstolo Paulo, ele era um homem de posses, um homem ao qual ensinava perante o sinédrio. Ele era mestre da lei, doutor da lei, aonde ele havia crescido. Ele, sendo judeu, ele cresce aos pés de Gamaliel. Naquela época, Gamaliel, ele era o doutor da lei, mas bem visto naqueles tempos. Gamaliel era um homem que conhecia acerca da lei. E o apóstolo Paulo vai crescer aos pés de Gamaliel. E ali ele vai aprender acerca da palavra do Senhor. E após isso, o apóstolo Paulo, ele vai começar a ensinar no templo. O apóstolo Paulo, que nasceu judeu, ele ganha a cidadania romana. E agora não somente ele vai ensinar dentro do templo, mas também ele vai trabalhar para Roma. Ele vai perseguir a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 9, que o apóstolo Paulo, ele vai partir ali para Damasco. E ele está em posse de uma carta para que ele pudesse prender todos aqueles que confessassem a fé, todos aqueles que servissem ao Senhor. Só que o apóstolo Paulo, ele sai de uma cena ao qual ele tinha participado da morte de Estevão. Ele havia consentido na morte de Estevão. Ele vai segurar a capa, e ali as pessoas vão apedrejar Estevão.
Então, a partir daquele momento, a história do apóstolo Paulo vai ser marcada pelo Senhor Deus. Ele que participa da morte e do assassinato de Estevão, agora ele está em seu poder uma carta para que ele pudesse perseguir a igreja do Senhor Jesus. Mas mal sabia ele que no meio do caminho da estrada para Damasco, o Senhor marcaria a vida do apóstolo Paulo. O Senhor apareceria para o apóstolo Paulo ali na estrada para Damasco. A Bíblia Sagrada diz que indo o apóstolo Paulo perseguindo a igreja do Senhor, uma forte luz resplandece no céu e diz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. A Bíblia Sagrada diz que naquele momento Saulo ele cai do cavalo, ele cai sobre o chão, ele fica naquele momento cego, e ele ouve o Senhor Jesus dizendo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. O apóstolo Paulo vai perguntar para ele: Senhor, mas quem és tu? Sou eu, Jesus, a quem tu tens perseguido. A Bíblia Sagrada diz que então o apóstolo Paulo, naquele momento, ele vai cair ao chão, ele vai ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor vai ser bem clara para o apóstolo Paulo, dizendo: vai até a rua por nome de direita, e fica ali. A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, ele vai chegar naquela casa. Só que a Bíblia Sagrada diz que enquanto o apóstolo Paulo permanecia naquela rua, ele estava dentro daquela casa, o Senhor aparece a Ananias e pede para que Ananias vá até a casa e vai orar pelo apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada diz que chegando ali o Senhor diz para Ananias: vai, porque este é vaso escolhido para mim. Eu já quero abrir parênteses para poder profetizar sobre a vida da igreja nesta noite. O apóstolo Paulo, ele que era perseguidor da igreja, ele se torna agora um vaso escolhido pelo Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele que perseguia a igreja, o Senhor marcou um encontro com o apóstolo Paulo. Ele que ninguém acreditava na vida dele, Jesus marcou, escolheu a vida dele para ser vaso escolhido para o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que então o apóstolo Paulo, ele vai começar a pregar a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que o apóstolo Paulo, ele vai pregar em Damasco, e ele vai testemunhar acerca do que o Senhor fizera. Ele vai testemunhar que ele era judeu, ele vai testemunhar que ele era doutor da lei, e ele vai dizer que ele havia pegado uma carta e descido ali para Damasco para que pudesse aprisionar todos aqueles que se declaravam cristãos. A Bíblia Sagrada diz que então o apóstolo Paulo, ele pregando, as pessoas ficam atônitas, porque dizem: não era este que perseguia a igreja do Senhor? Não era este que levava preso os nossos irmãos? Não era este que participava de assassinato dos nossos irmãos? A Bíblia Sagrada vai dizer que então ali se torna um alvoroço, e os judeus que caminhavam juntamente com o apóstolo Paulo agora vão querer matar o apóstolo Paulo, aprisionar. A Bíblia diz que então ele sai dali e vai para Jerusalém.
E o que estava em Jerusalém também os judeus tentam contra a vida do apóstolo Paulo, mas não tem êxito. Então aqueles que estavam em Jerusalém vão recolher o apóstolo Paulo e vão enviar o apóstolo Paulo para a cidade de Tarso. É aqui que eu quero chegar esta noite. A Bíblia Sagrada vai dizer que o apóstolo Paulo ele vai permanecer na sua cidade por 14 anos. Ele vai permanecer ali 14 anos fabricando tendas. Imagina o contraste agora da vida do apóstolo Paulo. Ele que era um doutor da lei, que possuía bem riquezas. Agora ele, adorando o Senhor, ele já não possui mais nada disso. Mas ele está na sua cidade fabricando tendas. Ele está na sua cidade agora esquecido, porque o apóstolo Pedro havia mandado para a cidade de Tarso. Ele vai permanecer 14 anos fabricando tenda. É daqui que eu quero chegar acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas que quando vêm para Cristo, que possuem riquezas, bens materiais, quando se achega aos pés de Jesus Cristo, essa mesma pessoa perde tudo que ela possuíra. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele vai servir ao Senhor, mas ele vai perder todas as suas regalias. Ele vai servir ao Senhor, mas ele vai perder tudo que ele havia construído e possuído. Só que a única coisa que ele não vai perder é a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. A única coisa que ele não vai ter falta na sua vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Diz a história que o apóstolo Paulo, ele ficava fabricando tendas, e todas as pessoas que chegavam na sua tenda e levassem as suas tendas para ele consertarem, o apóstolo Paulo, ele olhava a tenda e dizia para a pessoa: é tanto, deixa aqui, tal dia você volta e busca. Ele quase não conversava com as pessoas, irmão, sequer olhava para as pessoas. A Bíblia Sagrada vai dizer que os pais da igreja enviam Barnabé para as igrejas que Estevão havia estabelecido, para as igrejas que Estevão havia anunciado a palavra do Senhor, porque aqueles ao qual Estevão havia arrebanhado havia sido disperso após a morte de Estevão. A Bíblia Sagrada diz que chegando Barnabé, porque tinha ouvido falar acerca desta igreja, ele vai buscar Paulo na cidade de Tarso. A Bíblia Sagrada diz que então Barnabé pega Paulo, e Barnabé e Paulo vão apregoar a palavra do Senhor Deus. É aqui que eu quero chegar. O apóstolo Paulo havia consentido na morte de Estevão, havia participado do assassinato de Estevão. Só que o mesmo apóstolo Paulo que participou do assassinato de Estevão, que contribuiu para que as pessoas que estavam dentro da igreja de Estevão partissem para a Fenícia, para a Antioquia, para outros lugares, foi o mesmo que o Senhor Jesus levantou e escolheu ele para pregoar aonde Estevão havia estabelecido igreja. Foi o mesmo que o Senhor estabeleceu para pregoar a palavra. Foi o mesmo que o Senhor escolheu para ele como vaso de honra. Foi o mesmo que o Senhor estabeleceu para pregoar a palavra, para reunir as pessoas novamente, ao qual Estevão já tinha reunido.
Olha que eu aprendo aqui dentro da Bíblia Sagrada com esta palavra. O mesmo que havia consentido na morte e no assassinato, que havia destruído aquela vida, foi o mesmo que Jesus usou para restaurar vidas, para restituir vidas. Aquele ao qual as pessoas olhavam e não dava nada, Jesus usou, estabeleceu vidas, restaurou para a glória do nome dele. Foi o mesmo. Ele que havia participado a respeito do assassinato de Estevão. Eu quero chamar a tua atenção para isso. O Senhor vai chamar o apóstolo Paulo. Só que antes da chamada do Senhor, o Senhor já havia aparecido para ele. O Senhor já havia marcado um encontro com ele. Só que ele vai permanecer 14 anos no deserto de Tarsis. 14 anos ele vai ficar esquecido no deserto. Existem momentos em nossas vidas que nós passamos como o apóstolo Paulo. Parece que ninguém lembra de nós, nem mesmo o Senhor sequer se lembra de nós. Só que para tudo existe um tempo. Existe tempo de deserto, mas também existe tempo de exaltação de Deus. 14 anos que o apóstolo Paulo vai permanecer fabricando tendas e costurando e consertando tendas. Só que há 14 anos também que ele vai pregar a palavra ali onde ele estava. Foram 14 anos de preparação para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo havia ficado 18 anos aprendendo com Gamaliel, mas agora 14 anos ele vai aprender com o próprio Senhor. Os princípios que ele havia aprendido com Gamaliel não servia mais. Agora o próprio Deus vai ensinar para ele acerca das Escrituras Sagradas. 14 anos que ele estava no meio do deserto, mas 14 anos que Deus permanecia ao lado dele, do lado do deserto. 14 anos que ele estava fabricando tenda, mas 14 anos que o próprio Deus estava com ele, ensinando acerca da Escritura Sagrada. 14 anos que parecia que estava esquecido, mas 14 anos que Deus era amigo dele. 14 anos que ele permanece ali, consertando tenda, curtindo. Mas 14 anos que Deus permanece ao lado dele no meio do deserto. Entenda que existem momentos que é preparação de Deus no deserto. E quando é preparação de Deus no meio do deserto, podem pessoas te abandonarem, mas o próprio Deus está ao teu lado. O próprio Deus está caminhando ao teu lado. 14 anos que ele permanece no deserto, mas é 14 melhores anos da vida dele, porque aqueles 14 anos que ele permanece ali vão produzir para ele coisas grandiosas. 14 anos que ele permanece no deserto, mas vão produzir para ele frutos grandiosos. Após esses 14 anos no deserto, Deus vai usar ele para levantar a igreja em Antioquia. Deus vai usar ele para apregoar acerca da palavra do Senhor para os gregos. Deus vai usar ele para estabelecer igrejas. E ele vai se tornar
um dos maiores apóstolos, mas foi necessário 14 anos esquecido. Foi necessário 14 anos aprendendo com o Senhor Deus, mas 14 anos que trouxe para ele um conhecimento que ouro nenhum poderia comprar, prata nenhum poderia comprar. 14 anos que o próprio Deus ensinou para ele acerca do que ele deveria fazer. Eu já encerro aqui. Então existem momentos que é a preparação de Deus. Existem momentos que é o próprio Deus caminhando conosco. Existem momentos que nós iremos orar e não vamos tentar compreender, mas é trabalhar do Senhor em nossas vidas. Imagine a situação. O apóstolo Paulo, ele que tinha bens materiais, ele que tinha riqueza, ele perde tudo, e ele vai trabalhar fazendo tendas. E para quem não conhece acerca do trabalho de tendas, as tendas, quem fabricava vivia constantemente num lugar onde o odor ele era forte, porque teria que curtir as tendas, teria que curtir. Muitas das tendas eram feitas de peles de animais, então aquele cheiro impregnava no nariz, impregnava na roupa. Por onde ele passasse, as pessoas saberiam que ele era curtidor, que ele era fabricante de tendas. Mas foram 14 anos que agregou no ministério do apóstolo Paulo e trouxe consigo para o resto da sua vida. 14 anos. Que trouxe valores jamais esquecidos para o apóstolo Paulo. Se coloca sobre os teus pés e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, quero te louvar, te glorificar e te bendizer por mais esta palavra, por mais este culto. Obrigado a Deus por esta palavra ministrada aos nossos corações. E que esse tempo, Senhor, de preparação, Senhor, que nós possamos aprender, meu Pai, contigo. Que nós possamos, ó Deus amado e Deus querido, aprendermos com o Senhor, meu Pai. Para que assim nós possamos fazer a tua vontade, que é perfeita e agradável. Senhor, nos ensina a vivermos no centro da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.